essa apresentação aqui, né, eu fiz com base na minha própria história, na minha própria trajetória de vida pessoal, através dos meus desafios. E porque eu cheguei a algumas conclusões diante desses desafios que eu enfrentei, que todos nós sabemos que nosso grande objetivo, né, de encarnar aqui na Terra é a gente alcançar uma felicidade divina, muito mais do que uma felicidade momentânea, né? É uma felicidade de alma. E aí eu fui percebendo ao longo dessa minha jornada que alguns elementos, alguns itens, a gente precisava trabalhar internamente para que a gente realmente alcançasse essa felicidade divina, ou seja, ela é construída, né? E para você alcançar isso, você tem esses elementos que eu coloquei como tríade, né, para você alcançar esse êxito da alma, que é a coragem, a fé e o medo. Então, eu fiz aqui uma rápida definição, né, do que é o medo. Todo mundo tem medo, é claro. Essa sensação, né? A maioria das vezes ele é irreal, ele é imaginário, porque muitos dos nossos medos eles acabam nem acontecendo, nem se concretizando. E tem a fé, que é algo que a gente acredita em algo muito maior, ainda que a gente não possa ver. E aí tem um elemento muito forte, que para mim é o fermento ali, né, para a gente conseguir alcançar essa felicidade divina, que é a coragem. E a coragem ela vai sendo ali construída, né, conforme a nossa insatisfação da nossa alma. Porque a gente vê que a gente tem dois caminhos na vida, ou ficar parado e aceitar e se limitar, ou então, mesmo com medo, a gente pega e faz os movimentos necessários para a gente atingir essa felicidade. E aí, trazendo para os meus atendimentos terapêuticos, o que eu pude constatar? Que quanto maior era a fé da pessoa, a conexão espiritual, né? Quando eu fazia ali a mensuração do chakra coronário, menor era o medo dela. É claro que eu nunca mensurei, nunca fiz um diagnóstico onde não houvesse medo, mas esse medo era bem menor quando existia a fé, né? E aí comecei a ver o quanto que o medo e a fé são inversamente proporcionais, tá? Então, quando eu vejo isso no diagnóstico, eu sempre falo, né? Trago ali um pouquinho de consciência da questão do medo, né? Dos nossos pensamentos, do que a gente acredita, e também uma consciência para que a gente se lembre da nossa verdadeira natureza espiritual, né? Onde nós somos centelhas divinas, onde o medo ele faz parte, mas ele não pode ser um obstáculo para a gente alcançar o que a gente realmente veio fazer aqui, né? Por isso que é tão importante a gente aumentar a nossa conexão espiritual, a nossa egrégora com nossos mestres. E aí aqui eu trouxe um pouquinho da minha jornada, da minha trajetória pessoal, onde eu vi muito claramente esses três elementos na minha vida, né? E a minha jornada de despertar começou anos atrás e eu chamo de gritos de liberdade. E aí o primeiro veio com o meu divórcio, onde eu fui casada, casei muito nova, com 23 anos, tive filho, e eu comecei a sentir quando eu comecei a entrar realmente profundamente, né, no mundo espiritual, eu comecei a sentir uma dissonância muito grande com o meu ex-marido e vi que eu não conseguia mais continuar naquela relação, até porque faltava apoio e amizade para que eu pudesse evoluir nessa minha trajetória espiritual, que eu percebi que era isso que eu queria. Então, apesar de várias situações contrárias, eu peguei e pedi para me separar, né? E aí sim passei uma tempestade, mas sempre com muita coragem e principalmente o que me sustentou foi a minha fé, né? O que nunca me deixou cair diante de vários desafios foi a minha fé. E o segundo grito de liberdade, onde também esteve muito presente esses três elementos, foi recentemente, para ser mais precisa, dia 1º de fevereiro, que foi onde eu pedi exoneração do meu cargo público para efetivar minha transição de carreira como terapeuta energética e viver só disso, porque até então passei anos e anos conciliando
E aí eu fiquei estava muito cansada, já estava muito insatisfeita, e eu vi que para realmente eu ser feliz, eu precisava dar mais esse passo, vamos dizer, intenso, forte na minha vida. Então, eu, por experiência própria, eu senti na pele, na prática, como que a coragem e principalmente a fé era tão importante para que a gente fizesse esses movimentos mesmo com medo. Então, aqui eu fiz um resumo, tá? Trazendo aqui a minha motivação, que era o quê? Por que eu dei aqueles passos anteriores, né? Eu senti que eu precisava daquilo, por que eu senti um buraco na minha alma? É porque eu não estava feliz. E como eu disse inicialmente, a gente veio aqui para ser feliz, a gente veio aqui para se curar, né? E para evoluir. E o maior entrave para a minha felicidade estava dentro dos meus medos. Eu senti, através, né, fazendo muita terapia, eu identifiquei medo de sobrevivência, de escassez, de não merecimento, medo do fracasso. Eu fui observando, né, e trabalhando terapeuticamente esses medos para que eu pudesse fazer esse movimento, tá? E, como eu falei, o que realmente me manteve confiante de que, né, os desafios, a tempestade, o momento turbulento pelos quais eu passei iriam, né, acabar, foi sempre a minha fé na espiritualidade, né? Isso que me deixou sempre de pé, mesmo às vezes quando eu caía, que não me deixou entrar numa depressão, numa crise de ansiedade, como muitas pessoas entram, né? E por isso que a espiritualidade é grande parte, né, do meu trabalho. Eu não consigo ver um trabalho onde não existe uma espiritualidade atuando ali, né, minha conexão espiritual. E, na prática, o que eu fiz realmente para enfrentar esses desafios foram as terapias energéticas, porque eu nunca tive muita afinidade com terapias convencionais. E aí eu realmente iniciei minha jornada de despertar, onde inicialmente eu senti um buraco na alma e falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa porque eu nem me conheço, né? Não sei nem o que eu quero, o que eu gosto, estava completamente perdida. O pontapé inicial foi realmente através das terapias energéticas. E aí uma coisa foi levando a outra e eu comecei a me encontrar e comecei a encontrar a minha missão, o meu propósito. Então, eu devo muito estar aqui hoje às terapias energéticas, holísticas, enfim. E hoje eu posso falar com muito orgulho que a minha coragem, ela me fez caminhar para essa minha felicidade divina. E é por isso também que eu busco curar, ajudar outras mulheres nas mesmas situações pelas quais eu passei, porque eu acredito que uma mulher curada cura outra mulher, né? Ajuda a curar. E aqui eu coloquei o que eu tive que fazer mesmo com medo. Foi simplesmente escutar o chamado da minha alma, saber que eu não podia ali estar vivendo uma vida que aparentemente para os outros estava boa, né? Mas que para mim, para o que eu vim fazer aqui de fato, não estava. Então, eu precisei silenciar todo mundo e me escutar o que realmente a minha alma, o meu superior estava pedindo. E aí, hoje, né, feita essa trajetória, como é que eu estou, né? Eu realmente me sinto alinhada com o meu propósito de alma, vivendo aqui para espalhar realmente cura, despertar, expansão da consciência, e me encontro atrair, né, depois de muito me trabalhar, um relacionamento sagrado de conexão de alma. Então, realmente, vale a pena passar por esses desafios, principalmente trabalhar o autoconhecimento com as terapias, para que você realmente possa ali atingir o equilíbrio na sua vida, e com esse equilíbrio você consegue atingir essa felicidade divina, tá? Então, a conclusão que eu tive é que não há felicidade divina sem uma grande transformação interna, né? A gente não pode ficar esperando que as coisas caiam do céu, por mais que o céu nos ajude, mas a gente precisa nos movimentar, a gente precisa fazer, né? E a espiritualidade, ela está esperando só esses movimentos para que eles possam também atuar, porque eles sempre vão trabalhar ao nosso favor, só que eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né?
Então, eu coloquei aqui que para ser feliz é fundamental, em primeiro lugar, a gente se conhecer. A gente não consegue caminhar, a gente não consegue ir para lugar nenhum se a gente não se conhece, se a gente não entende quais são nossos medos, as nossas sombras, né? Para que a gente possa, a partir dessa consciência, transmutá-los. E, em paralelo a isso, é o que? Ampliar sempre, sempre trabalhar através de meditações, leituras, trabalhos de cura, a nossa conexão com nossos guias e mentores. Porque é essa fé que a gente carrega que vai gerar coragem para a gente se jogar no abismo, né? E é nesse abismo onde muitas pessoas têm medo de dar aquele passo, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali embaixo, que é onde está realmente, onde se encontra realmente a nossa felicidade. E a gente precisa acreditar nisso. Então, eu trago aqui uma reflexão e uma frase que faz muito sentido, né? Muito pertinente. Tenhamos a coragem de abraçar a loucura divina para sermos verdadeiramente felizes. E eu falo loucura divina porque, nesses momentos que eu tive que fazer esses gritos de liberdade, todo mundo me chamou de louca. Você é louca, você vai se separar. Você é louca, você vai sair de um emprego estável. Você é louca, louca. Eu escutei muito isso. Mas realmente eu vi que para alcançar a minha felicidade divina, eu precisava fazer essas loucuras para os outros, que para mim nada mais era do que realmente seguir o meu caminho. Então, eu proponho essa reflexão aqui, deixa de ser também um incentivo, uma certa autoajuda, né? Eu acredito que todos nós passamos por momentos desafiadores, onde a gente sabe que tem alguma coisa que não está legal na nossa vida, onde a gente começa a se questionar, só que a gente tem medo da mudança, a gente tem medo desse abismo, porque a gente não está vendo, né? Mas você precisa confiar. Então, qual é o grito de liberdade que você gostaria de dar, mas ainda não teve coragem porque o medo está te bloqueando, né? Então, fica aqui a minha contribuição para que todos saibam que é possível, sim, buscar alcançar essa felicidade divina, alinhados ao nosso propósito de alma, a partir do momento que a gente vai mesmo com medo. Então, é isso. Eu nem sei quanto tempo foi, eu acho que foi rápido. Mas é isso. Gratidão a todos, gratidão, Régia, Zarda, todo mundo, porque tem sido, desde que eu comecei esse curso, uma jornada de expansão enorme, enorme, e fico muito feliz de estar concluindo ela.